Olá, irmãos. ABC Doutrinário, lição número 10. Esta lição, uma lição com um tema muito interessante e muito importante para todos nós. A mordomia. Como o crente pode ser um bom mordomo? Vamos analisar alguns textos e vamos observar o que a palavra de Deus nos fala sobre a boa administração dos recursos e da vida. Então, pegue seu livrinho aí e vá acompanhando aí com os comentários. Deus abençoe a todos os irmãos. Espero que esta jornada com o ABC Doutrinário possa ser um bom momento de reflexão e de aprendizado para a sua vida. E que, integrados como membros na igreja, todos nós sejamos ricamente edificados para glorificar e louvar ao Senhor. A mordomia. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. 2 Reis 21. Podemos conceituar a mordomia como um modo sábio de administrar a vida e o cuidado prudente dos bens. O mesmo se aplica à mordomia quando encarada à luz da palavra de Deus. Quanto mais se aproximar o padrão de Deus, tanto mais sábia e prudente será. Então, a mordomia, ela é conceituada dessa maneira. Um modo sábio de administrar a vida, um modo prudente de se viver, de se cuidar daquilo que o Senhor nos concede. Primeiro ponto, então, do nosso tema, vamos ver os princípios básicos da mordomia. Número 1. Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Nos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis, encontramos a narrativa da criação. Todas as coisas, móveis e imóveis, vivas ou sem vida, sólidas, líquidas ou gasosas na terra, acima da terra ou debaixo ou abaixo da superfície, foram criadas por Deus. Podemos afirmar que Deus usou os seus próprios recursos para tudo criar. Eu costumo dizer que Deus pode criar qualquer coisa, tanto seja a partir de outra coisa, como ele fez o homem do pó da terra, mas ele não precisava fazer o homem do pó da terra. Ele pode criar porque a sua palavra já tem o poder, ele já é o Criador de tudo. E então, como os céus e a terra foram feitos pela sua palavra, o Senhor pode criar qualquer coisa da maneira como bem entende. Se ele tem os recursos, ele pode fazer. Se ele não tem os recursos, ele pode fazer também. Se alguém, usando seus próprios recursos materiais, tempo e energia, produz algo, ele será o proprietário daquilo que foi produzido. Assim acontece com Deus. Como Criador de todo o universo, ele é o legítimo dono de todas as coisas, conforme está descrito no Salmo 19 e também no Salmo 24. É como se Deus fizesse alguma criação, ou fizesse da sua criação ali uma patente, ou seja, ele fizesse um registro. Ele não precisa disso porque ele é o próprio registro, ele é o próprio Deus, né? Então nós observamos, em primeiro lugar, Deus é o Criador de todas as coisas. E esse é o primeiro princípio da mordomia. O primeiro princípio que nós temos que ter em mente quando entendemos, puxa, eu tenho recursos, eu tenho uma vida, eu tenho bens? Tenho em parte, eu posso administrar o que tenho, mas tudo é de Deus. Em segundo lugar, o homem é o administrador ou mordomo da criação de Deus. Já no primeiro capítulo da Bíblia, nós lemos que o Senhor Deus, ao completar a obra da sua criação, confiou ao homem o domínio de toda a criação, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 a 30. Cabia a ele povoar a terra e administrá-la sabiamente. Algo muito interessante. Deus deu um chamado para o ser humano, para o homem. Você deve então povoar a terra, administrá-la. E o homem, a partir do pecado, ele passou a explorar a terra. Por isso que nós vemos tantas dificuldades, tantas pessoas com tanto, outras pessoas com quase nada. Vemos pessoas usurpando o que é dos outros, vemos pessoas brigando pelo que é dos outros. Por quê? Porque o ser humano, ele então, vamos dizer assim, o ser humano, através do pecado, ele ficou egoísta e aquilo que ele puder ter a mais, ele não vai se importar com o próximo. Ao observar o que se passa no mundo, temos a impressão de que os homens que não dão valor ao devido valor
não o devido valor às ordens de Deus, não têm sido administradores fiéis. Estão se esquecendo que o administrador não é o dono. Deve prestar contas ao proprietário. É interessante observar isso. Eu não posso entrar na propriedade alheia, isto está, vamos dizer assim, garantido por lei. Mas é bom nós lembrarmos que toda a propriedade que nós temos, ela pertence ao Senhor. Então, nós devemos a Deus todos os recursos que nós temos. A mesma questão, ela se aplica para os bens móveis e imóveis. Tudo que temos é do Senhor. Em Lucas 16, 1 e 2, Jesus fala de um administrador de má fama. Ele havia desperdiçado os bens do proprietário e esse o chamou à prestação de contas. Como ficará o homem quando Deus o chamar a prestar contas da administração da criação de Deus? Por exemplo, aquele homem que conseguiu muitas coisas e não repartiu absolutamente nada. Como ficará ele diante de Deus no dia desse encontro com o Senhor? É bom pensarmos nisso, é bom observarmos. Eu e você somos chamados a repartir do pouco que temos com as pessoas que o Senhor coloca mais necessitadas, próximas de nós. Porque a gente não pode cair no erro que esse administrador mau caiu. Chegou diante do Senhor e então não tinha como prestar contas de um modo mais excelente. Ele teve uma má prestação de contas. O segundo ponto do nosso estudo vai tratar então da mordomia do tempo. Muitas vezes a gente pensa, mordomia, vou falar só de finanças, de recursos, mas é importante nós observarmos que aquele que administra bem os seus bens também deve administrar bem o seu tempo. Como usamos e como gastamos o tempo que Deus nos dá? Em Eclesiastes 3, de 1 a 11, lemos que tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No texto, especifica-se detalhadamente o uso apropriado do tempo, chegando mesmo a afirmar: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus criou um tempo para tudo, até para se pensar na eternidade. Pena que o administrador do tempo, que somos nós, os seres humanos, não podemos descobrir. A eternidade, tudo está nas mãos do Senhor. Ter tempo para o trabalho, para o estudo, para o repouso, para o lazer, para a reflexão, para as coisas espirituais, para Deus, tudo está registrado na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17, é narrado um planejamento imprudente do tempo. O resultado sempre será desastroso. A advertência é para que nós venhamos a planejar o uso do tempo conforme a vontade de Deus. Daí, a humilde súplica do salmista: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa interessante. Eu comprei uma agenda e já é um recurso que não está muito em uso no tempo da modernidade, né? As pessoas usam mais a agenda do computador, da internet, do smartphone, do tablet. E eu resolvi esse ano comprar uma agenda, como há muito tempo já não tinha, de papel, um caderno. Uma agenda, então, para eu escrever todas as minhas atividades. Às vezes ela funciona como agenda, às vezes como diário. E eu passei a anotar todas as minhas atividades. E eu disse hoje para minha esposa, estava comentando, esta agenda me fez eu me sentir mais importante. Por quê? Eu vi quantas coisas eu posso fazer e quantas coisas eu estou fazendo. Antes, sem anotar as coisas, eu cumpria horários, cumpria compromissos para a igreja, para a minha casa, fazia muitas coisas. E chegava ao final da semana, eu não sabia tudo o que eu tinha feito. Então, eu estou administrando melhor o meu tempo, fiquei contente com isso. Então, só um exemplo que a gente pode pensar. Às vezes, a gente não está se sentindo nem valorizado por Deus ou nem valorizado pelas pessoas, porque a gente não está administrando bem
o nosso recurso que é comum a todos. Eu e o homem mais rico do mundo temos o mesmo tempo, 24 horas num dia, para administrar. A mordomia dos talentos é o próximo ponto a ser tratado no nosso estudo. Em Mateus 25, de 14 a 30, fala-se da distribuição dos bens, os talentos, pelo proprietário a seus servos. Um recebeu 5, outros 2, e o terceiro, outro, melhor dizendo, 2, e o terceiro recebeu 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade administrativa. Ninguém fica sem. Cada qual tem a capacidade de, usando sabiamente os seus talentos, seus dons, fazer com que produzem e se multipliquem. E é possível usá-los, ou aumentá-los, ou até mesmo enterrá-los. Então, vai da perspectiva, vai da percepção de quem recebeu esse talento. Mas virá o dia da prestação de contas, com elogio ou com repreensão, com recompensa ou com castigo. Tudo depende de como são administrados. Então, algo muito interessante na questão da mordomia. Somos chamados para sermos mordomos. Deus nos dá talentos, nos dá um dom especial, nos dá recursos para nós administrarmos em prol da sua obra. E tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Um dia vamos prestar contas. Então, meus irmãos, nós não podemos viver como quem simplesmente é religioso, está participando de uma igreja, dá uma determinada oferta nessa igreja, cumpre suas obrigações. E nós sabemos que o Senhor, Ele na sua palavra, em todas as mensagens que nós ouvimos, o Senhor está sempre nos chamando a aprimorar toda a obra que nós participamos. E a viver como igreja, a não ir numa igreja, mas a viver como igreja, sendo igreja e repartindo dos talentos que nós temos, tanto com a igreja como com aqueles que não são da igreja. Vamos continuar então, o próximo ponto fala da mordomia do corpo e do sustento. Mordomia do corpo e do sustento, esse é um ponto interessante. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ela destaca um desafio para o próprio corpo do ser humano, ser entregue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional ao Senhor. Um culto, ou seja, inteligente. Nós não podemos amoldar o nosso corpo aos padrões do mundo. Em 1 Coríntios 6, de 18 a 20, nós temos uma forte advertência contra a impureza moral do corpo. O corpo do cristão é o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no corpo do crente. Então, este corpo deve ser bem cuidado, bem tratado. Ele pertence a Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a Deus. Ao remido, aquele que é salvo por Cristo, cabe glorificá-lo também no seu corpo. Ou seja, a devassidão, a embriaguez, os vícios tóxicos, as drogas e os hábitos prejudiciais ao corpo são faltas contra o templo do Espírito Santo. Por isso que nós não estimulamos e não participamos como cristãos de tais, vamos dizer assim, de tais atitudes. Quando se fala em embriaguez é o contrário de moderação. A Bíblia não fala que nós somos proibidos de fazer uso de determinados tipos de bebidas. Só nós não podemos deixar com que a bebida venha fazer uso das nossas vidas. Nós não podemos confundir as coisas. O corpo do cristão, dentro do possível, deve ser saudável, limpo e de boa aparência, digno de ser habitado pelo Espírito Santo. Isto é uma recomendação coerente, saudável, uma recomendação bíblica para as nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar também pelo sustento diário. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, conforme Mateus 6,11. O nosso sustento vem de Deus. Ele nos dá força, nos dá as condições para ganharmos o pão de cada dia. Também é Ele quem abençoa as plantações e o seu cultivo para que haja boa colheita e alimentação. É justo, pois, que não somente oremos pedindo, mas também que
mas que também à mesa nós venhamos agradecer aquilo que o Senhor tem nos dado tão bondosamente. A palavra de Deus, ela recomenda o trabalho honesto em prol do sustento, conforme Tessalonicenses 4 nos registra. E adverte que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. A palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 3 é enfática nesse sentido. Então, quem sendo crente trabalha de um modo sossegado, digno, não precisa ficar ansioso acerca da sua vida e do seu corpo. O Senhor vai cuidar. Deus vai cuidar dele, vai abençoar e certamente nós podemos concluir, Deus há de cuidar do nosso corpo mais do que as belas flores do campo ou as aves dos céus, como foi registrado por Mateus no capítulo 6, de 25 a 34. Então, passei rapidamente essa questão aqui, esse ponto, a mordomia do corpo e do sustento, algo que nós podemos então aqui levar como reflexão e aprendizado. Mordomia dos dízimos e dos bens. A mordomia dos dízimos e dos bens, ela é narrada na Bíblia e é a forma de sustento da obra do Senhor. A Bíblia narra a parábola de Jesus sobre o apego à riqueza. Está lá em Lucas capítulo 12. Um homem insensato torna-se rico e o seu coração se apegou à riqueza. Todos os seus planos eram avarentos e egoístas, mas ele não era rico para com Deus. Ao contrário deste homem, o crente verdadeiro, ele é rico para com Deus, ele é rico para com a sua igreja, ele é rico para com os seus irmãos. E quando eu digo rico, eu quero ilustrar, ele é uma pessoa que ele tem em abundância e reparte com abundância. Os cristãos adotam o princípio de dar a 10ª de todos os seus rendimentos para a obra de Deus. Deve ser uma decisão espontânea e voluntária. No Antigo Testamento, era uma lei severa. O profeta Malaquias, no capítulo 3, ele vai falar de pessoas amaldiçoadas que roubaram a Deus. Roubaram a Deus, foi o que Malaquias disse, porque elas não deram o dízimo. Então, era uma repreensão dura. E nós, como crentes, nós temos um princípio de não repreender as pessoas, mas de ensinar. E partindo desta 10ª dos rendimentos, a gente, então, tem como um compromisso e também uma forma de celebração a Deus e de abençoar a obra do Senhor. A Bíblia também fala das bênçãos de Deus para aqueles que são fiéis. Em Deuteronômio capítulo 26, encontra-se a única oração que só pode ser feita por quem não reteve para si mesmo o que é de Deus. No Novo Testamento, o dízimo não é muito mencionado. Jesus o mencionou apenas algumas vezes. Ele repreendeu os escribas, os fariseus, chamando-os de hipócritas, porque mesmo sendo dizimistas fiéis das menores hortaliças, mas eles não praticavam a justiça e nem a misericórdia e nem a fé. Então nós vemos, ao contrário do que muitos pensam, para alguns eles vão para um outro extremo, como os fariseus foram. Eles davam o dízimo de coisas mínimas, mas eles não amavam, não eram misericordiosos. Então não há riqueza nisso, não há bondade nisso. Tem muitas pessoas que pensam, vou dar o dízimo e pronto, já está. Eu não preciso amar mais ninguém, eu não preciso fazer mais nada. Este também é um outro extremo. Com o dízimo, a pessoa não pode compensar a falta de justiça, de misericórdia e de fé. Mas Jesus não renega. Ele não renega o dízimo, ele afirma: estas coisas, porém, devíeis fazer, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Dar o dízimo, mesmo que dos menores rendimentos. Então Jesus, ele reprime a maldade e ele diz, vocês devem fazer as coisas da maneira certa. Então, como crentes em Jesus, nós devemos ter um referencial, e a Bíblia nos respalda para isso, e a igreja se mantém através deste referencial, e nós devemos, acima de todas as coisas, fazer com amor, porque se a obra não é feita com amor, ela não tem validade. Em Marcos capítulo 12, nós encontramos narrado um acontecimento fascinante da vida de Jesus aqui na terra. Ele se assenta no templo, defronte aos cofres das ofertas,
e observa como as pessoas lançavam o dinheiro nesse reservatório de ofertas. Como as pessoas davam as suas ofertas, ficou então evidente que Jesus estava ali reparando, ele estava avaliando inclusive as suas quantias. A sua atenção ela não foi absorvida pelas grandes ofertas dos ricos, pois aqueles ricos eles davam só do que sobrava. E Jesus, então, ele ficou impactado com a oferta de uma viúva pobre, pois ela deu tudo o que tinha, ela deu todo o sustento dela. E Deus, ele sabe o quanto e de quanto nós dedicamos à sua obra. Assim como Jesus reparou e viu os ricos dando só o que sobrava, ainda que o que lhes sobrava era muito, esse muito não foi o que impactou Jesus. Mas a oferta da viúva, ela impactou Jesus porque ela foi completa, ela foi tudo o que ela tinha. 1 ou 2 moedinhas. E ela então saiu dali sem nada. Mas Jesus conhecia o coração dela. E então, esta oferta foi o que causou o maior impacto no coração do Senhor. Lá em 2 Coríntios, nós vemos as igrejas da Macedônia, eram igrejas pobres, com muita dificuldade. Elas contavam com um povo muito, assim, provado e pobre. Só que elas deram voluntariamente acima das suas posses, participando do privilégio cristão. Esta semana eu ouvi a notícia, saiu na Rádio Gaúcha a notícia, uma criança na cidade de Antônio Prado, de apenas 11 anos de idade. Ele ouviu que as pessoas estavam fazendo doações para o hospital da cidade. Ele passou a semana inteira recolhendo e vendendo latinhas para reciclagem. Conseguiu R$ 21,45. Esse valor ele foi até o hospital e entregou inteiro, completo. Esta oferta causou uma comoção nos profissionais da cidade. Eles colocaram nas redes sociais, o jornal Pioneiro, a Rádio Gaúcha fizeram reportagens e a prefeitura de Antônio Prado, então, sensibilizada com toda essa repercussão, proporcionou para a família dessa criança, que é muito pobre, uma família de cidadãos ali de Antônio Prado, muito pobre. Eles receberam então um chamado aluguel social e hoje estão indo para uma nova moradia, uma moradia mais digna, aonde aquela criança e seus irmãos vão poder serem criados de uma forma melhor. Foi um gesto muito bonito e que impactou toda uma cidade e impactou e pessoas de todo o estado puderam ouvir e ler essa reportagem. Então, quando nós vemos atitudes assim, nós aprendemos. As pessoas que dão o seu tudo. E o Novo Testamento, tem muitas pessoas que dizem, eu não dou o dízimo porque Jesus não falou muito nele. Eu acho muito interessante. O Novo Testamento, ele é tão, vamos dizer assim, tão abrangente quanto foi o Antigo Testamento. Porque aqui, o que Jesus ressaltou foi a oferta da viúva, a oferta em que ela deu tudo. Será que nós teríamos condições de dar tudo o que temos? Ainda assim, o Senhor não nos cobra isso. A partir de uma parte do que nós recebemos, podemos celebrar e ainda contribuir com a obra do Senhor. Que grande bênção é ter, então, a mordomia dos bens e dos dízimos. Eu quero concluir, meus irmãos, esse texto, lembrando que a mordomia cristã inclui ainda uma dívida do conhecimento do Evangelho, conforme Romanos capítulo 1. Assim como alguém pregou o Evangelho para nós, temos a responsabilidade de pregar a outros. Faz parte da mordomia cristã. Somos mordomos cristãos devedores. A recomendação do texto inicial do capítulo é muito clara. O rei Ezequias ele está doente, à beira da morte. O profeta foi enviado para adverti-lo a pôr a sua casa em ordem antes de morrer. E diante da fervorosa oração de Ezequias, Deus aumentou o tempo de vida dele em 15 anos. Só que, infelizmente, esses 15 anos não foram tão abençoados como os primeiros. Ele ficou mais vaidoso, seus tesouros falaram mais ao coração dele, subiu a cabeça, como se diz, né? E ele ouviu o profeta anunciar o castigo de Deus, tanto para ele quanto com todo o seu povo. Então, seria mais abençoado ele ter colocado a casa em ordem no tempo próprio, sem o acréscimo dos 15 anos.
Será que não seria melhor ele ter feito assim? De qualquer modo, a advertência divina é para que nós venhamos a pôr a nossa casa em ordem, ou seja, sermos bons mordomos, que eu e você andemos sempre, como diz o ditado, de cabeça erguida, mas não com orgulho, de cabeça erguida no bom sentido, em que o Senhor faz com que a gente coloque a nossa casa em ordem, que a gente viva sem dívidas, que a gente viva, vamos dizer, da melhor maneira possível. Mas se por acaso você tiver alguma dívida, não se sinta acusado por isso. Eu e você, nas dívidas que temos, devemos estar procurando nos ajustar ao máximo e colocar a casa em ordem. E o pensamento final diz assim: diante de Deus, sou responsável pela mordomia da sua criação e de tudo quanto Ele me confiou. Então, todos os meus recursos, eu recebo-os, agradeço a Deus e devolvo uma parte. Isto é de bom tom, isto faz com que a obra de Deus venha a se manter e se expandir. E eu sou participante dessa obra com alegria. Que você possa ser um bom mordomo com alegria dos seus bens, dos seus recursos, do seu tempo, do seu corpo e de tudo aquilo que o Senhor Deus tem te dado. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos.